Direito Penal 4, professor José Newton de Faria, Centro de Estudos Superiores Aprendiz. Título 8, aí crimes contra a incolumidade pública, capítulo 1, crimes de perigo comum. Então aí a gente está estudando aí o artigo 256, falei sobre o elemento subjetivo, que é o dolo à culpa, e citei o exemplo do Palace, do edifício Palace 2 no Rio de Janeiro, que foi um caso de repercussão nacional. Citei outros exemplos que ocorrem pelo Brasil afora. Muitas vezes quando as pessoas estão fazendo a manutenção, fazendo a adequação da construção, e aí vem a desabar. E coloquei que o elemento subjetivo, via de regra, é a culpa, porque ninguém constrói um prédio para cair. Lá do outro, se a pessoa quiser derrubar o prédio, pôr o prédio no chão, aí a modalidade é dolosa. Vem lá, coloca, faz ruir uma coluna para o prédio cair. Nesse caso seria dolo. Mas se a pessoa está fazendo ali uma manutenção, está fazendo uma reforma do seu apartamento e suprime uma coluna, desavisadamente, sem assistência aí do engenheiro, a modalidade, se houver desabamento, ela é culposa, não dolosa. E se ocorrer a morte aí das pessoas ou lesão corporal de natureza grave, vai ter que utilizar lá a norma de extensão prevista no artigo 258, que são aí os crimes qualificados de perigo comum, as formas qualificadas. Então vamos lá. Então, no caso de desabamento ou desmoronamento, dolo e culpa aí as modalidades. Causar desabamento ou desmoronamento expondo a perigo a vida, integridade física ou patrimônio de outrem. A situação aqui é a mesma coisa lá da inundação. É imprescindível a realização de laudo pericial. É evidente que se um prédio cair na zona urbana, ele vai colocar em risco aí o patrimônio das pessoas, vai colocar em risco a incolumidade física das pessoas. Então, o perigo comum, mas mesmo assim, no processo é imprescindível a realização do laudo pericial para demonstrar as causas do desabamento e aí a exposição a perigo aí do patrimônio e das pessoas. Causar desabamento ou desmoronamento, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem. Então, a reclusão de 1 a 4 anos de multa. Modalidade culposa. Se o crime é culposo, detenção de 6 meses a 1 ano. Nunca é demais deixar de mencionar. Lá no artigo 18 do Código Penal, ele vai falar em modalidades da culpa, negligência, aí a imprudência e a imperícia. Então lá nós temos as modalidades da culpa, a definição do crime culposo, está lá no artigo 33, inciso 2 do Código Penal Militar. Então, o crime culposo é quando a gente dá causa ao resultado por inobservância do dever objetivo de cuidado. A definição dada pela doutrina seria essa aí. O objeto material aqui é ali o espaço físico, ou seja, é o prédio como um todo que vem a desabar. O elemento subjetivo é o dolo no caput e a modalidade culposa aí no parágrafo único. O objeto jurídico é o que nós estamos estudando, que é a incolumidade pública, ou seja, é um crime vago, é um crime que atinge um número indeterminado de pessoas. A ação penal ela é pública incondicionada. Então, o objeto material aqui é um espaço físico onde vai ocorrer aí o desabamento. O núcleo do tipo penal aqui é o verbo causar. Está lá, enfim, causar desabamento ou desmoronamento. Causar, como no tipo anterior lá da inundação, é provocar, é dar início, é efetivamente aí originar o desabamento. Então aí não tem muito, a norma ela é explicativa. Sujeito ativo aqui é crime comum e pode ser praticado
por qualquer pessoa. Não se exige do sujeito ativo aí uma condição especial. Sujeito passivo é a coletividade, ou seja, é um crime vago, é um crime aí que vem a atingir um número indeterminado de pessoa. O elemento subjetivo no caput é o dolo, lá no parágrafo único aí é a culpa. Aí tem uma jurisprudência aqui que a gente selecionou: desabamento ou desmoronamento, intenção de lesar o patrimônio alheio. Se o agente provocar o desabamento ou o desmoronamento com o intuito de destruir, deteriorar ou inutilizar coisa alheia, e desde que a conduta não resulte em perigo comum, a ele será imputado tão somente o crime de dano, lá no artigo 163 do Código Penal. Entretanto, se gerar perigo comum, vai responder pelos dois em concurso aí formal impróprio ou concurso material. É a mesma situação do homicídio. Se o agente causa desmoronamento para matar alguém, vai responder pelo homicídio qualificado aí, mais a questão do desabamento, porque o desabamento foi aí o instrumento, o meio, o recurso que a pessoa usou para alcançar aí a sua conduta, beleza? Então, nesse caso aí fica o registro aí. Nesse caso aí, ele vai ser qualificado, no caso do homicídio aí, lá no parágrafo 2º, inciso motivo fútil, aí recurso que impossibilitou a defesa da vítima ou dificultou a defesa da vítima, no inciso 3º. Então tem isso tudo. Então, no caso de, se for para causar dano, vai responder pelo dano e mais desabamento. Se for para causar aí a questão da morte, homicídio qualificado, mais a questão aí do desabamento, tá? A ação penal é pública e incondicionada. A sanção penal aqui dele é reclusão de 1 a 4 anos e multa na modalidade dolosa. Se é de 1 a 4 anos, artigo 89 da Lei 9.099 de 95, que é o sursi processual, ela encontra aí a adequação. Se ela encontra a adequação, vai caber aí classificar como infração de médio potencial ofensivo. Se o crime é culposo, de 6 meses a 1 ano, nesse caso vai efetivamente caber aí a questão da transação penal, artigo 76 da 9.099, desde que não ocorra a morte lá prevista no artigo 258 do Código Penal brasileiro. Forma qualificada: se tiver a forma qualificada lá, vai fazer incidência do 258, que são lá as questões de lesão corporal grave ou morte. Então aí, se houver aí a questão do desabamento por erro aí no projeto ou na execução, no caso aí expor a pessoa a risco nessa circunstância, vai ter que ser reconhecido aí o artigo da Lei de Contravenções Penais, também tem um tipo penal no artigo 29, mas aqui, como é um caso de perigo, crime de perigo comum, nós vamos ver a questão em Belo Horizonte, por época lá das construções destinadas à Copa do Mundo. Vocês viram que um viaduto ele veio abaixo, foram tiradas as escolas, o viaduto caiu e causou a morte de 2 pessoas. Então ali é um exemplo clássico de desabamento aí, mas nesse caso aí nós vamos ver aqui que vai, se expor um número determinado de pessoas, não vai configurar a infração penal, porque vai ser reconhecido nesse caso aí o artigo do Código Penal brasileiro. O erro na construção lá, se não expor ninguém a perigo, vai desclassificar lá para contravenção penal prevista no artigo 29, tá? Então aí, mas se tiver perigo comum, Código Penal Brasileiro, aí artigo 256. O próximo tipo penal aí, subtração, ocultação ou inutilização de material de salvamento. Subtração é o furto,
Vocês estudaram isso lá no título 2 do Código Penal Brasileiro. Subtrair para si ou para outra em coisa alheia, móvel. Aqui é o furto, mas é uma norma especial que protege aí a incolumidade pública, que protege aí um número indeterminado de processo e aí uns bens específicos, quais sejam aí a questão do material de salvamento, ou seja, qualquer serviço destinado ao combate aí dos crimes de perigo comum, ao socorro aí ou salvamento das vítimas. Nesse tipo penal aqui também é inadmissível a modalidade culposa, porque não há previsão legal, não é previsto aí nem com rubrica especial e nem no preceito secundário. Vocês vão ver lá, ó, subtrair, ocultar ou inutilizar. Então é um crime de ação múltipla ou conteúdo variado, porque são 3 núcleos. Se a gente pratica um núcleo ou os 3 núcleos, ele vai responder por uma única infração penal. Por ocasião de incêndio, 250, inundação, naufrágio ou outro desastre ou calamidade, aparelho, material ou qualquer meio destinado a serviço de combate ao perigo. Então esse aqui, ó, aparelho, material ou qualquer meio destinado a serviço ou combate vai ser aí o objeto material do crime de socorro ao salvamento, ou impedir ou dificultar serviço de tal natureza. Tem um ponto e vírgula aí em relação a essa última conduta de impedir, se o agente praticar as condutas iniciais lá, subtrair, ocultar ou utilizar, onde o crime é de ação múltipla, conteúdo variado, e mais impedir, aí vai ser um tipo misto cumulativo, porque ele vai responder pelas condutas iniciais somadas ao último tipo penal aí, que é impedir ou dificultar o serviço de salvamento. Então, reclusão de 2 a 5 anos de multa, crime de grande potencial ofensivo, não vai existir a incidência de nenhum dos institutos previstos na Lei 9.099 de 95. É um crime comum porque pode ser praticado por qualquer pessoa, não se exige do sujeito ativo aí nenhuma condição especial. Bacana? É um crime formal de consumação antecipada, de resultado cortado, porque mesmo que as pessoas não sejam colocadas em perigo, nessa circunstância vai estar praticado o crime. Basta aí o subtrair, basta o ocultar, basta o inutilizar e mesmo aí o impedir ou dificultar. Nessas circunstâncias, se ocorrer qualquer uma das condutas, vai estar consumado aí a infração penal. É um crime aí de perigo comum, porque atinge um número indeterminado de pessoas. Então aqui é um crime de perigo comum e é de perigo abstrato, não é de perigo concreto. Basta subtrair, basta dificultar, basta impedir para que o crime esteja consumado, mesmo que as pessoas tenham sido salvas e não tenha ocorrido nenhum resultado mais grave. Tá? É um crime de ação, porque lá nas condutas subtrair, ocultar ou inutilizar, e salvamento aí vem impedir ou dificultar, tá certo? A tentativa, ela é admissível porque é possível fracionar as condutas, e a ação penal, ela é pública incondicionada, porque o bem jurídico tutelado aí é efetivamente aí a incolumidade pública, um número, a segurança de um número indeterminado de pessoas. Então o núcleo do tipo penal aqui são 5 verbos, vem lá, subtrair é retirar, inverter a posse, é aí apoderar-se, ocultar é esconder, é tornar aí, digamos, oculto, vem lá, inutilizar, invalidar, danificar, então é causar o dano aí, é tornar imprestável para que não produza efeito. Impedir tem um efeito aí de embaraçar, de
não permitir, de ser um obstáculo aí ao trabalho. E dificultar é causar empecilhos, é embaraçar, tornando algo aí muito mais custoso, muito mais aí dificultoso, ou seja, é impedir, é dificultar, é fazer com que as pessoas não possam praticar aquela conduta que eles devem fazer. Impedir, dificultar, elas não são contempladas aí lá na indicação marginal. Vem lá, subtração, ocultação, utilização de material de salvamento. Impedir ou dificultar não é previsto lá, mas o que vale não é a indicação marginal. Lá na parte geral do Código Penal nós tratamos dessa questão e é necessário frisar que a indicação marginal, o nome do tipo penal, ele não integra aí a previsão legal. Então, com nome ou sem nome, o que vale é aquilo que está previsto aí, os elementos objetivos, elementos subjetivos, o núcleo do tipo penal, ele tem que estar previsto no artigo e não necessariamente aí no nome. O nome do tipo penal nada mais é aí do que, digamos, um adorno que o legislador colocou. Ele não é necessário. Vocês vão verificar, principalmente na legislação especial, não existe a nomenclatura do tipo penal, não existe aí a indicação marginal. Então é necessário a gente fazer isso aí, porque alguns concursos, algumas provas questionam essa questão de integrar ou não integrar o tipo penal, e as pessoas às vezes cometem aí o equívoco e perdem a questão, e é uma questão simples. Ou seja, a indicação marginal do tipo penal, o nome atribuído pelo legislador, ele não integra aí a infração penal. Como já falei de início, o elemento subjetivo aqui é o dolo, não há previsão de culpa. A consumação ela vai ocorrer com a prática da conduta, porque é um crime de formal ou de consumação antecipada. É possível a tentativa, porque a conduta ela pode ser fracionada. A ação penal ela é pública incondicionada. Aí, em relação aí a questão da 9.099, é impossível a utilização dos institutos, porque a pena é de 2 a 5 anos e multa. As formas qualificadas dos crimes de perigo comum aí, ou seja, do artigo 250 ao artigo 256, elas estão aí no 258. Quando a gente abriu o estudo, nós colocamos as questões para os senhores aí. Só para sedimentar um pouquinho mais, vamos fazer a leitura aqui e fazer um apontamento. Formas qualificadas de crime de perigo comum. Se do crime doloso de perigo comum resulta a lesão corporal de natureza grave, a pena privativa de liberdade é aumentada de metade. Então vejam bem, crime doloso, ele já faz a distinção. Lesão corporal de natureza grave. Tem que ir lá no artigo 129 do Código Penal, parágrafo 1º e parágrafo 2º, ver quais são as circunstâncias lá que tornam a lesão corporal de natureza grave e de natureza gravíssima. Então lá, só para recordar, natureza gravíssima é uma classificação doutrinária, porque lá o Código Penal, lesão corporal de natureza grave, parágrafo 1º, aí no parágrafo se resulta, aí vem lá outras previsões. Então ali, se tiver tanto no parágrafo 1º como no parágrafo 2º do 129, é lesão corporal de natureza grave. E aí vai enquadrar aqui. Aí se resulta a morte, a pena é aplicada em dobro. Então aí vai aqui aumentada de metade e aqui é aplicada em dobro. No caso de culpa, se no caso resulta a lesão corporal, a pena aumenta-se de metade. Então aí aqui ele já fala só de lesão corporal. Ele não fala de lesão corporal de natureza grave. A pena aumenta. Se resulta a morte, aplica-se a pena combinada ao homicídio culposo, aumentada de 1/3. Então vocês vão vislumbrar que vocês têm regras tanto para a modalidade dolosa quanto para a modalidade culposa. Na modalidade dolosa, se resulta lesão corporal grave, a pena vai ser aí acrescida na metade. Se resultar a morte, vai ser aplicada em dobro. No caso de culpa aí, vai ser aplicada se há lesão corporal,
a do crime culposo lá. E se há morte aí, ela vai ser aplicada aí a pena lá do crime de homicídio culposo aumentada aí de 1/3. O artigo 259 do Código Penal, difusão de doença ou prática. Esse crime, essa infração penal, ela foi revogada aí pela Lei 9605 aí de 98, que é a Lei dos Crimes Ambientais. E lá houve a abolição crimes em relação aí à figura culposa. Lá não houve aí a previsão da figura culposa. Então, o 259, vocês vão aí fazer remissão lá ao artigo 61 da Lei 9605 de 98. Lá no artigo 61 da Lei dos Crimes Ambientais, a redação é a seguinte: ó, disseminar doença ou praga ou espécies que possam causar danos à agricultura, à pecuária, à fauna, à flora ou aos ecossistemas. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Reclusão de 1 a 4 anos, médio potencial ofensivo, cabe a incidência lá do sursi processual, do artigo 89 da 9.099 de 95. Nesse caso aqui, a Lei dos Crimes Ambientais não fez a previsão da figura culposa. Como no Código Penal aqui existia a previsão da figura culposa, vai-se ocorrer aí a abolir o crime ou a descriminalização. Bacana? Em relação aí ao preceito secundário, lá também o preceito secundário ele põe uma pena de reclusão de 1 a 4 anos. Também aí é novatio legis in melius. Se alguém tinha sido condenado aqui pelo 259 do Código Penal, é necessário rever a pena, porque a pena aqui era de 2 a 5 anos, lá passou a ser de 1 a 4 anos. Então a nova lei, ela beneficia o agente. Aí vai ter a incidência do artigo 2º do Código Penal brasileiro, ou seja, mesmo ocorrido o trânsito julgado, deve ser feita a revisão lá da pena da pessoa, tá certo? Então é um exemplo que os senhores têm de novatio legis in melius, ou seja, a nova lei beneficia o agente. Bacana? Então, bons estudos!